falar sobre corrida, é algo que realmente eu gosto muito, né? Sempre que tem alguma rodinha de conversa que estão falando de corrida, eu fico muitas horas lá papiando. Meu nome é Robson, né? Tenho 36 anos, eu sou casado, sou pai de 3 filhos, trabalhador aí em horários alternativos, né? Eu faço revezamento de turnos para trabalhar, opero máquinas, numa metalúrgica aqui em São Bernardo. E já corro há 10 anos, né? 10 anos eu pratico esporte aí de corrida de rua, mas desde que eu era criança, né, adolescente, aí eu jogava futebol, sempre joguei muito futebol. E aí a corrida de rua entrou na minha vida em 2016. Não sou tão experiente aí na corrida, mas já são 10 anos. Corridinha de 5 km, né? 10 km, aquela euforia toda de ganhar uma medalha no final. E aí eu fiquei ali praticamente os primeiros anos correndo todo fim de semana. Não Na treinava prova? praticamente, não treinava praticamente nada, ficava só correndo. E aí, em 2019, quando eu fiz a primeira maratona, foi algo apaixonante, assim, pelo ciclo, pelo processo. E de lá para cá, assim, eu faço umas 2 maratonas ao ano e gosto muito, né? Gosto muito de fazer o ciclo de maratona. Hoje em dia eu já não jogo mais futebol, desde Uhum. 2016, só pratico a corrida de rua e faço um fortalecimento aí de vez em quando. E 2019 você começou com qual maratona? Olha, eu fiz uma maratona difícil e eu preciso voltar para ela ainda. Eu fiz a maratona de São Paulo, né? Como é que da Eu sei. região, é difícil. Ela, depois Eu dela, tava. eu fiz a de abril, né? Internacional, então eu fiz em 3 horas e 26. E assim, o meu objetivo né, não tinha muita questão de tempo, mas assim, eu tinha bons tempos no 5 e no 10 e eu só queria poder correr sem parar ali, né? E foi algo que deu tudo certo, fiz um tempo legal, gostei do tempo que eu fiz para a primeira Muito bom. maratona. E aí de lá, né, a partir disso, você acaba almejando algo maior, né? Sonhando grande, como eu brinco. A gente começa sempre pequeno, mas a gente tem que sonhar grande. Eu fiz a maratona de São Paulo esse mês. Nem um mês, né? Faz 3 semanas que foi a maratona de Mês São Paulo. passado, E eu eu e minha filha, nós fizemos o ciclo juntas e completamos juntas. Nos últimos que 600 legal. metros, eu falava assim, Lu, quantos metros você acha que faltam? Os 300? Ela, não, mãe, eu acho que uns 600. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar? Não Não tenho mais aguento perna mais. para espaço. Porque realmente, olha, a maratona de São Paulo é um bom desafio. Chegou no final, eu perguntei para ela, você faria de novo? Ela falou, sabendo agora como é, não sei se eu encaro de novo, só se fosse por uma boa causa. Eu, com sinceridade, tenho vontade de fazer de novo, porque eu gosto de desafio, mas vou te contar. Para mim, foi o meu quinto ciclo de maratona. Para mim, foi o ciclo mais gostoso de fazer, pela maturidade de fazer o ciclo, mas a prova mais desafiadora que eu já fiz. A sua filha, Realmente, da sua filha foi a primeira vez? não, foi a segunda vez. Ah, A tá. primeira vez foi Chicago, mas foi Tá. bem puxado mesmo. Eu confesso para você que, olha, quando você chega no 37, que você só quer sombra e água fresca, e a coisa está começando a pegar, porque do 37 ao 42 a coisa pega ainda muito. É, Você foi muito corajoso de fazer a primeira maratona de São Paulo. E aí depois você foi para onde? Qual foi a sua segunda maratona? então, aí depois disso eu já fiz, né, 3 meses depois eu fiz a City. Como ainda não E tinha muito. Porque em abril foi a de São Paulo, e em aí em julho, julho é a City. decide. E aí, com a City, a empresa ela tinha uma parceria com uma assessoria de corrida. E o primeiro, assim, eu sempre me treinei sozinho, né? Sempre. E Nossa. aí, para fazer essa da City, a empresa tinha uma parceria com uma assessoria de corrida. Eu entrei lá com eles, consegui treinar um pouco mais constante, um pouco mais de volume, assim.
E aí, eu pesquisava, né? Eu sempre tive algumas metas. Obviamente que a gente não tem que se comparar com ninguém. E, assim, cada um tem o seu processo, né? A sua evolução. Mas aí eu sempre entro, assim, de pesquisa, né? Nos resultados do ano anterior. E aí, por hora, assim, eu falei assim, pô, o top 100, eu sabia que ganhava 2 medalhas, né? O top 100 ganhava uma medalha. Eu falei, qual será o tempo de corte do top 100 naquela época? E aí era 3 horas e 5. Aí eu falei, nossa, mas 3 horas e 5 deve ser difícil chegar, né? Bom, beleza, vou treinar aqui e vou tentar fazer em 3 horas e 20, né? Coloquei como meta ali 3 horas e 15, 3 horas e 20, bater meu RP e tava Sim. tudo certo. Só que assim, na prova, né, acaba que você tem muita adrenalina, tá com a galera e vai. E aí eu simplesmente fui. Final da prova, eu fui olhar o relógio, eu terminei ela em 3 horas e 4. Foi um dos últimos. Eu fui um dos últimos a pegar a medalha de top 100, né? Acho que, se eu não me engano, foi em 96 ou 97. Fiquei muito feliz no dia, assim. E aí, a partir dali, o pessoal começou a falar, cara, você consegue correr abaixo de 3 horas, assim. E aí eu já comecei a sonhar, né? Aí eu já comecei a pesquisar sobre Boston, sobre poder correr uma maratona fora do Brasil, e que seja que fosse essa maratona, né, pelo fato de ser qualificação, dela ser uma das maratonas mais justas que tem, né, Uhum. de ser o que eu falo aí as Olimpíadas dos Amadores. Então é algo que desde 2019 eu sempre sonhei. Caramba! E aí, quando você conseguiu o índice para Boston? Qual era o seu índice para Boston? Então, meu índice era sub 3 horas, né, pela minha faixa etária. Eu tinha até 34 anos. Então eu tinha que correr abaixo de 3 horas. Aí a primeira tentativa, aí, assim, 2020, 21 teve a pandemia e tudo mais, né? A Sim. gente acaba deixando de correr um pouco, né? Fica um pouco mais em casa. E aí voltei a treinar para 2022 fazer. Aí eu já não tinha mais assessoria, né? A empresa já tinha desligado a parceria. Antes da pandemia, eu estava me preparando para fazer Porto Alegre em 2020, né? Antes de Uhum. fechar tudo. Então, eu tinha feito uma meia maratona muito boa como teste. Tinha feito, foi a primeira vez que eu corri com pace abaixo de 4 por km, né? Eu fiz 1 hora e 22 Nossa, na meia. Então, assim, ali eu ainda estava treinando com assessoria e o professor falou, olha, cara, se a gente mantiver os treinos, né, mantiver o volume, a gente vai conseguir o sub 3 lá em Porto Alegre. E aí veio uhum, todas as paradas aí, tudo mais, né? uhum, Não fiquei mais com assessoria. Só que aí eu já tive uma boa base de ciclo de treinamento, né? Uma boa noção dos longos e tudo mais. E eu fui me arriscar a fazer a maratona de São Paulo de 2022, novamente. E isso aí mesmo. foi a primeira tentativa ali do sub 3, só que Nossa, inexperiente, né? Acabei saindo muito forte, consegui correr até o km 24 ali, 25, depois andei bastante. Primeira maratona que eu ando, primeira e única, né, na verdade, que eu andei, puxado. enfim, Também quebrei andei, inteiro, mas. não tinha mais. Aí eu terminei em 3 horas e 18, né? Nossa, E mas muito aí, tempo. assim, depois disso eu falei, não, agora eu vou treinar certo e vou buscar o sub 3. Então eu fiz um ciclo de treinamento muito bom, conversando com outros amigos, pegando experiência, né? Troca de treinos aí, de Uhum. como as outras pessoas treinavam, tentava adaptar para mim. Em 2022, novembro, eu fiz o primeiro sub 3, foi 2 horas e 56 lá em Brasília. E aí esse Nossa, tempo, uma prova difícil também, mas que eu tenho vontade de voltar. clima super puxado para correr. Nossa, É, no e dia ou assim, não? Clima mais não é seco? plana, ela tem seus longões ali de subidas, né? Sim. O eixão, os eixos monumentais lá, então. Mas assim, eu gostei muito da prova naquela época, achei que a prova tinha sido bem organizada, enfim, eu gostei muito mesmo e estava muito bem, assim, mentalmente, né? Fisicamente também. Foi a primeira prova fora do estado que eu fiz.
enfim. E aí ela me qualificaria para me correr Boston em 2024. Só que aí Tá. na inscrição, né, pelo prazo, como ela foi em novembro de 22, ela me qualificaria para 24 e Uhum. não para 2023. E aí eu fiquei Sim. fora, né, pelo corte. Acho que eu fiquei fora por 1 minuto e pouco. E Puxa. aí eu decidi treinar. Falei, não, agora eu vou fazer uma prova que eu tenha no mínimo 10 minutos de folga para eu fazer a prova e já comprar as passagens aéreas, né? E foi isso que eu fiz. 2024, eu fiz o melhor ciclo, assim, não de volume, mas eu acho que o ciclo foi perfeito, a maratona foi perfeita, e aí aquilo te marca, né? E Então você fez. eu fiz maratona do Rio de Janeiro e fiz maratona de Buenos Aires, as duas. Uhum. Normalmente eu planejo o ano no ano anterior, né? E aí Sim. eu tento encaixar uma, depois uns 3, 4 meses encaixo a Uhum. outra e vou treinando para isso. Então na maratona do Rio de Janeiro eu fiz 2 horas, 43 e 47. Tava E quente? Foi aí junho, né? Foi junho. tava quente, mas aí eu acho que é a prova, o ciclo, tudo mais. Eu corri com um amigo que eu conheci lá na largada também. Ele falou que estava indo para sub 12:45. Falei, pô, eu também. Ah, então vamos junto. E realmente a gente foi junto do início ao fim, um dando força Legal. pro outro ali, nos conhecemos. O Gosto percurso é muito. maravilhoso, né? O percurso da É, Maratona do Rio é maravilhoso. eu Maravilhoso. peguei o percurso antigo. O percurso. Esse ano vai mudar, né? Esse Esse ano vai ano mudar. sai. Esse ano sai, acho que da reserva e, né, e chega lá na Glória. Eu peguei saindo da Glória e chegando na Glória. Mas Sim. assim, eu achei muito, muito louco. Como eu não. Achei muito bonito, né? Como eu não peguei esse saindo da reserva, então eu não tenho opinião para saber do antigo pro novo. É. Mas assim, É, essa de 2024 eu achei muito lindo, assim. É ruim só a parte do centro, que é muito zigue-zague, passa pelo Museu do Amanhã, as ruas são estreitas. Mas quando você acaba correndo um pouco mais rápido, é mais fácil também, sabe? Assim, eu nunca tive problema de falta de água, falta de gel, água quente, porque querendo ou não, Oi? Você que dá o desfalque, você passa na frente, você que dá o desfalque. Então, querendo ou não, eu corro um pouco rápido, né? Assim, para um atleta amador, eu sou um atleta amador bom, e aí acaba que você não sente essa falta de estrutura, né? E aí eu fiz a prova do Rio. E depois da prova do Rio, aí eu já comprei as passagens, já tinha. E aí eu também, como eu mudei de faixa etária, que em 2025 eu ia ter 35 anos, aí eu ainda ganhei mais 5 minutos. Então meu corte era 3 horas e 5. E aí eu já comprei as passagens, reservei hotel, comecei a fazer rifa para levantar um dinheiro e tudo mais. E fui o ano passado, em 2025. Aí Sim. a maratona de Buenos Aires, eu fiz alguns ajustes no ciclo para poder tentar pela primeira vez o sub 2:40, né? Que seria 2:39. Só que, assim, Uhum. toda prova que eu vou, ela é quente. Quente, temperatura acima do normal, do padrão, enfim. E aí aconteceu isso, em Buenos Aires quebrei de novo, não andei, mas quebrei muito o ritmo. Eu segurei o ritmo de 2:38, 2 horas e 38, né? Até o km 30, e aí os últimos 12 foi bem sofrência. Eu bati o meu recorde por 1 segundo. Eu fiz 2:43 e 46. Foi Gente, praticamente igual à prova do Rio, assim, em números, né? Número de altimetria, número de distância, que deu 42.500, eu acho, 42.400 e pouco, as duas. O ritmo médio, calorias perdidas, foi praticamente uma espelho da do uhum. Rio. Porém, a do Rio, eu fui linear, né? E fui, assim, foi a minha melhor prova. E a de Buenos Aires eu quebrei. Então a de Buenos Aires me qualificou para ir esse ano para Boston. Para Boston. É, e Muito bom. aí, e aí depois de Buenos Aires eu fui convidado para ser treinado pela Bora Assessoria, né? Fiquei com Uhum. eles aí durante 3 ciclos, até agora a maratona de Boston. Eu fiz a maratona de Boston do ano passado, fui pacer, aí eu fiz 2 horas e 45 e 49 lá em Boston. Nossa. Fui pacer sub 3 do Rio ano passado. Fiz 2 horas e 58.
E o ciclo desse ano, que seria para tentar o sub 2:40 lá em Boston, que era o meu plano A, aí eu fiz 2:44 e 26.